Boa tarde, eu me chamo Roberta. Eu queria ver o auxílio maternidade, porque eu não estou conseguindo receber. Eu tenho filhos menores de 5 anos, dois, né, na verdade. E quando eu fui procurar o auxílio maternidade, eu ainda estava dando prazo, só que eu não consegui pegar, porque quase todo advogado fala que meu tempo de carteira não está batendo, mas eu faço sempre quando eu pego a carteira eu faço as contas, todo mundo que olha fala que eu tenho possibilidade de pegar. E só que eu não tô conseguindo pegar. Daí eu queria ver se você pode me auxiliar em alguma coisa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia pessoal. Bom Imagina se a dia ou gente. boa tarde, né? Não sei. Como a internet, cara, pode reproduzir qualquer horário, né? A Eu acho, turma da madrugada. eu acho que vai acabar acontecendo a gente ter aquela entrada padrão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá aí no mundo, sabe o que os caras fazem? Pode ser, criar um bordão. Bom, meu nome é Guilherme. Meu nome é Jackson. Isso aí a gente já fez no outro vídeo. É, Fala o nome. Daqui a pouco a gente vai se apresentar cada vez menos, né? Mas somos advogados trabalhistas e previdenciários e a gente está fazendo esses vídeos aqui mais como um bate-papo, tentando trazer um pouco para a prática, né? Questões cotidianas, vamos dizer assim, de quem trabalha em escritório ou quem faz, atende clientes, né? Acho que o pessoal vai se identificar um pouco também com essas questões, né? Acho que sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim. A ideia aqui, a gente se propôs a falar sobre direito do trabalho, direito previdenciário, em alguns temas, mas não de uma forma técnica. Não Isso. falar para quem é advogado, para quem é aluno. Fugir um pouco do técnico, né? Da chatice, né? É. Pesado. A Não, ideia às aqui... vezes às vezes é necessário fazer É. essa defesa. Tem vídeos que são técnicos e são muito bons, profissionais extremamente gabaritados e direcionados a um público que quer ouvir uma questão técnica mesmo, né? Mas a nossa ideia é falar com o nosso cliente, né? Que ele se identifique também nos áudios, né? Com uma dúvida daquelas e a gente possa conversar com ele da mesma maneira que a gente tenta conversar com ele na ponta lá, né? Exato, exato. Porque o que a gente se propôs a fazer aqui? A gente tem muita consulta no escritório por áudio de WhatsApp, por áudio, por texto, além das pessoas que vêm nos nossos escritórios nos consultar, a gente recebe no WhatsApp uma consulta. Então a ideia aqui é fazer o quê? Reproduzir a dúvida para que a gente consiga ouvir junto com todo mundo e aí discutir. Reproduzir, tentar de uma certa forma encontrar o melhor caminho possível dentre todos os possíveis, né? E é isso que a gente faz. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Mais um. Vamos lá. Sem enrolação. Deixa eu abrir aqui o vídeo, o áudio aqui, vamos ver. Boa tarde, eu me chamo Roberta. Eu queria ver o auxílio maternidade, porque eu não estou conseguindo receber. Eu tenho filhos menores de 5 anos, dois, né, na verdade. E quando eu fui procurar o auxílio maternidade, eu ainda estava dando prazo, só que eu não consegui pegar, porque quase todo advogado fala que meu tempo de carteira não está batendo, mas eu faço sempre quando eu pego a carteira eu faço as contas, todo mundo que olha fala que eu tenho possibilidade de pegar. E só que eu não tô conseguindo pegar. Daí eu queria ver se você pode me auxiliar em alguma coisa. Perfeito. Olha aí, o Então, seu uma dúvida que ela tem, que eu acho que é importante a gente falar, é o prazo para pedir o salário maternidade, Boa. o auxílio maternidade. Boa. O prazo para se pedir, vamos colocar assim, trazendo de uma forma simples, do nascimento do bebê 5 anos para frente. É o prazo máximo. Então, eu tenho um filho com 3 anos e não pedi na época, posso pedir hoje? Pode pedir. Se tiver as condições de segurado há 3 anos atrás, tu faz o pedido e o INSS vai te pagar tudo numa parcela única, inclusive, nem vai pagar em 4 parcelas. Então é 5 anos, tá? Então a gente já passou duas informações aqui. E essa é a ideia, que a gente consiga passar informações de uma maneira mais clara, tranquila, como se a gente estivesse falando com o cliente do escritório. Sim. Então, busca nos últimos 5 anos e recebe 4 parcelas. Exato, 120 dias. Isso. Então, recebe essas 4 parcelas, os últimos 5 anos a gente consegue resgatar. O que é importante avaliar, e aí é a dúvida dela. Ela queria saber se tem tempo de carteira, né? Se ela tem tempo para fazer esse pedido. Para cada tipo de segurado, a gente também não vai entrar nessa questão
de carência para cada tipo, Não tem como. porque não é o propósito, entendeu? Poderíamos aqui explicar a carência para cada tipo de benefício vinculado aos tipos de contribuintes do INSS, mas a gente não vai fazer porque não é o foco dos vídeos. Isso, e de novo, só para fazer um parênteses, por que a gente não vai fazer? Porque esse é o tipo de papo que a gente tem entre advogados. Exato. Pelo menos nós Exato, aqui no exato. nosso escritório, nós trabalhamos assim. Quando o cliente senta na mesa, ou essa cliente que mandou um áudio para fazer uma consulta, olha, é raro, né, da nossa experiência e dos nossos escritórios, é raro o cara que quer saber sobre essas questões de carência. E isso até tem, mas geralmente esses clientes, às vezes eles têm um bom esclarecimento e eles conseguem pedir por conta própria no INSS. Exato. Né? Eles mesmos pedem no INSS e conseguem ganhar esse benefício direto no INSS. Né? Porque quando a dúvida vem para nós, esse é um caminho natural. O cliente vai no INSS, né? Em alguns casos ele pergunta antes, mas em muitos casos ele vai e tem negado, né, o benefício por algum motivo. Ou o período que ela trabalhou, a empresa não informou que o INSS não está averbado lá, entendeu? Então são vários motivos. Mas geralmente o cliente quer saber, eu trabalhei de tal a tal, tive o parto nessa data aqui, eu tenho direito, daí que a gente vai avaliar, tem as questões técnicas sobre isso. Mas assim, tava trabalhando, vamos tentar simplificar o difícil. Isso. Tava trabalhando na data do parto, quando teve o parto um pouco antes, Tem direito. provavelmente tem direito. Porque Teve o parto 3 anos depois do último emprego, é possível resgatar essa qualidade de segurado e é possível pedir o benefício. Só que daí procura um advogado para ele, um advogado previdenciário, para ele avaliar essa questão da prorrogação do período de graça até a data do parto e ver se tem direito. Porque eu acho que é aqui que bate a questão. Qualidade de segurado. Isso. A gente já conversou com ela, falou, será que eu tenho direito? Uhum. Eu já somei meus tempos de carteira e acho que tenho direito. Sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Somar tempo de carteira para ver se tem direito é coisa de aposentadoria. Sim. Tá? Mas só um parênteses, sabe o que ela deve ter pensado? Só puxando um pouquinho da questão técnica aqui, é que ela deve ter somado os 10 anos para ver se tinha prorrogação de graça por mais 12. Daqui a pouco chegou na internet. Exato. Por isso que é um universo complexo, sabe, pessoal? Foi negado, leva para um advogado, porque se tiver negado alguma coisa no INSS não encontrou lá, tem algum problema, existe. Então ela deve ter falado nisso pela questão dos 10 anos que prorroga o período de graça por mais 12 meses. Então vamos lá, vamos bater do zero aqui, de uma maneira, tentar ser o mais simples, que é uma coisa que a gente já falou no outro vídeo, mas enfim, se tu não viu o outro vídeo, tu vai ver agora. E o tu é característico do Sul, né? Se a gente estivesse gravando o vídeo em São Paulo, a gente estaria falando você. Exato. Mas vamos lá, gente, o que a gente costuma dizer para todo mundo? INSS é um seguro de carro, só tem direito quem paga. Ponto final. Mas como assim? Tá pagando o INSS, e aí pagando o INSS pode ser de várias formas. Pagando o INSS de carteira assinada, que quem paga é o patrão. Isso. Pagando o INSS como autônomo. Pagando o INSS através de uma MEI, onde empregada tem doméstica. Como empregada doméstica. Enfim, tá pagando o INSS, tem direito a uma série de benefícios. Não tá pagando o INSS, abre mão de uma série de benefícios. Mas o pulo do gato dependendo de alguns critérios, e aí quem vai avaliar é o advogado, tu pode ficar até 3 anos vinculado com o INSS mesmo sem estar pagando. E aí a gente entra nessa questão de período de graça, de carência, de somar quanto tempo de carteira tem para ver se tem direito ou não, desemprego. E aí entra na parte técnica, na parte pesada. Totalmente na parte técnica, totalmente na parte teórica da matéria, mas assim, eu acho que essa regra é fácil de passar para o cliente e ele entender. Tive o bebê, aconteceu o meu parto, mas eu trabalhei 3 anos para trás, ou paguei, ou fiz qualquer coisa, procura. Porque tu vai atrás, entendeu? Eu acho que isso é mais fácil. E aí quando chegar no advogado previdenciário, ele com certeza vai ter a capacidade para te dizer, somar e fazer todos esses trabalhos para ver se dá ou não. Então a mensagem é essa, né? Vai atrás, né? Faz o pedido. Porque vocês podem encaminhar um pedido direto pelo INSS, nada impede, tu entra lá no portal, pega a senha e faz os pedidos todos por lá. Uma hora até a gente podia fazer um vídeo disso, né? Podia. Acompanhando, espelhando a tela, mostrando como é que entra, como é que faz. Mas geralmente o INSS ele é meio burocrático em algumas coisas, sabe? E meio preciosista em muitas coisas. Então o segurado pediu, mas não atendeu uma exigência,
porque mudou o telefone, não recebeu uma mensagem, sabe? São vários problemas que a gente enfrenta no dia a dia e por isso que muitas vezes vem deferido, vem negado, né, o direito. Então, a procura por um especialista na área é importante por isso. A gente brinca que é o advogado é a profissão mais barata que tem, né? Porque às vezes tu deixa de procurar um advogado porque tu não quer pagar, aí tu perde o benefício e fica muito tempo sem receber. Perfeito. Seria melhor ter contratado alguém, paga um pouquinho, mas resolve a vida. Porque são questões assim, parece simples, mas é complexo quando tu faz a análise profunda do direito, né? Vamos falar pro próximo? Vamos pro próximo. Eu não sei. Tu ia dizer isso pra gente pro próximo? Sim, pro próximo. Tá muito tempo nessa, né? Queria ver com vocês. Eu tive Covid e fiquei com sequela no pulmão. Dá pra ver, né? Só que eu não paguei mais, não tive mais carteira assinada desde 2017. E não contribuí também. Queria ver se tem algum jeito ou não de eu poder recorrer para pedir o auxílio doença. Que situação. Bom, coitado. esse caso é bem parecido com o outro, né? Essa cliente, ela teve Covid, ela ficou... Eu vou aprofundar um pouco mais sobre o caso, porque esse caso acabou virando, a gente acabou ajuizando essa ação, né? Ela teve Covid e ficou com comprometimento no pulmão grave. Ela ficou 180 dias entubada. Ela ficou internada, ela ficou entubada por uns mais de 30 dias, eu acho. E ela teve um comprometimento. Então, o que acontece? Ela, quando saiu da internação, ela fez o pedido e ele foi negado por uma questão que ela estava muito tempo sem contribuir. E aí bate de novo no que a gente falou um pouquinho atrás sobre qualidade de segurado. Sobre qualidade de segurado, exatamente. Então, ela fez o pedido no INSS porque ela já tinha... ficou com uma sequela, né? Na verdade, quando ela recebeu alta, mas mesmo assim dá para ver, dá para ouvir, né, no áudio que ela fala com dificuldade. Então ela fez esse pedido e esse pedido foi negado, porque ela não contribuía desde 2017. É um ótimo exemplo, porque esse caso, a gente entrou com essa ação judicial no escritório porque ela preenchia aqueles requisitos de 3 anos de qualidade de segurado. Então, olha só, né? De 2017, 18, 19, 20. Isso aconteceu em 2020, tá? Foi no ano passado. Ali Sim. Teve a pandemia em março, 2020 foi por ali. E pegando de 17, 18, 19, 20, da última contribuição, ela tinha feito o pedido antes de fechar esses 3 anos. Antes de fechar esses 3 anos. Que bom, né? Foi ótimo, perfeito, né? Bom. A gente não tem essa decisão final ainda, o processo ainda está em andamento, porque quando tu pede esses 3 anos, tu tem que comprovar algumas coisas, no caso dela, o desemprego involuntário, e os 10 anos de carteira ela já tinha, estava tudo certinho. A gente vai comprovar no processo mais o desemprego mesmo, para esses 3 anos. Mas ele ilustra bem essa questão de que tem que ir atrás dos direitos, tá? Porque ela teve esse benefício negado no ano passado, e ela foi procurar um advogado esse ano. Pensa. Né? Esse ano que ela foi procurar, veio nos procurar para a gente poder revisar isso, né? E aí tu entra naquela questão do auxílio, o benefício que a gente está pedindo para ela é o auxílio doença. E de novo, o auxílio doença, trocando em miúdos, para facilitar para todo mundo, é o benefício que o INSS paga para tu ficar em casa te recuperando. A ideia é essa. Paga para te ficar em casa, recebendo dinheiro todo mês para conseguir te tratar e voltar para o mercado de trabalho. E o caso dela é esse. Exato. A mulher ficou 180 dias dentro de um hospital, com problema de respiração agora, depois. Ela precisa de um tempo, ela precisa tratar com pneumo, ela precisa tomar remédio para conseguir voltar para o mercado de trabalho. Claro. E essa é a função do INSS, né? A função do INSS é encostar a pessoa por um tempo para que ela recupere a capacidade ao trabalho, né? Recupere a capacidade laboral, como a gente diz, e voltar a trabalhar, a ter sua renda. O INSS também não quer que a pessoa fique indeterminadamente lá recebendo um benefício. Senão ele aposentaria. Aposentadoria por invalidez. Mas também cabe um gancho, né, para aposentadoria e invalidez nesse caso aqui, que a gente está tratando. Não é nenhum outro caso que está acontecendo agora de o segurado estar aposentado por invalidez
receber uma carta para fazer uma perícia e receber alta. E nesses casos, pessoal, e eu vou entrar um pouco nesse assunto, porque isso pega de uma forma bem injusta os segurados. Porque assim, ó, a gente tem vários casos de segurados que estavam 8 anos encostados. 8 anos encostado, praticamente, encostado por invalidez. Recebeu uma perícia, fez uma perícia e recebeu alta e o INSS te mandou trabalhar. Não é tão fácil assim. Tu tá 8 anos fora do mercado de trabalho. Como é que tu vai retornar? Como é que tu vai te inserir? Tu tá empregado numa empresa, tu ainda faz o retorno, né? Mas tem pessoas que receberam isso e não estavam empregados na época, né? E o que é importante, o que a gente vê, daí falando direto pro segurado, o teu caso, tá, pessoal? Tu que tá aposentado por invalidez hoje. A aposentadoria por invalidez, para mim, tem um nome péssimo. Começa aí, né? Na minha opinião, ela tem um nome péssimo. Não, porque ela não é uma aposentadoria. Não, ela não é definitiva. Exato. Ela não é definitiva. É aí que tá o problema. A pessoa, tô aposentado por invalidez. Bom, tô aposentado, né? A pessoa só leu que tá aposentado. Tô aposentado, teoricamente tô tranquilo. E essa tranquilidade, pessoal, na aposentadoria por invalidez, ela não existe. Porque ele é um benefício, de certa forma, provisório. Provisório dependendo do INSS. Se o INSS marcar uma perícia... Daqui a 3 dias? 3 dias, tu tem que ir lá. Temos prazo curto, mas geralmente não acontece, um prazo muito curto assim, né? Mas tu tem que ir na perícia e se tu não for, eles cortam o teu benefício e nessa perícia eles podem suspender o benefício e te mandar para o mercado de trabalho. Porque daí tu imagina, se tu tá encostado, e a gente trata encostado aqui, se algum advogado, algum professor, estudante de direito auxiliança, pessoal. Tá, não é nem auxiliança, como é que mudou agora não? Benefício por incapacidade temporária. Porque a gente está falando não é que não seja para vocês, mas a gente está tentando descomplicar um pouco complicado. A gente está tentando ser bons explicadores. Isso, aqui, né? Tentando explicar algo que é difícil. Então, assim, se tu tá encostado por um auxílio-doença, que tu sabe que daqui a 3 meses vai ter já tem a data que tu vai ter alta. Tu sabe a data que tu vai ter alta. Tu vai te preparar. Claro. Tu vai no médico. Exato. Tu vai pegar laudo novo, exame novo, tu vai pegar receituário de medicamento atualizado, porque tu sabe que daqui a 3 meses tu vai ter que ir lá e pleitear de novo. Vai ter que mostrar que tu não tá bem. Agora, se tu tá aposentado por invalidez... Tu relaxa. Tu relaxa. Não que a pessoa que tá aposentada por invalidez, ninguém ganha uma aposentadoria por invalidez sem ter direito. Isso não existe, tá, pessoal? Se um médico perito te deu um período sem data de previsão de alta, tu realmente tem um problema. Exato. Tá. Só que o que acontece? Geralmente, como tu tá aposentado, com aquele termo ali que a gente estava discutindo antes, né? A audácia nossa de discutir termos do INSS, mas não faz muito sentido para o cliente, né? Isso prejudica muito. O que ele faz? Ele relaxa. Ele muitas vezes para de ir no médico porque é burocrático, porque ele não consegue consulta. Ele só vai na farmácia básica e pega o medicamento. Pega o medicamento. Vai se tratando assim. E aí, quando esse cara é chamado no INSS para fazer uma perícia de reavaliação, ele não tem documento nenhum. Ele tem um exame de 8 anos atrás. Exato. Aí o que o INSS... Vou falar aqui, tá? Mas não... Como é que eu posso entrar dentro da cabeça do perito? Mas é mais ou menos assim, pô, esse cara tá 8 anos sem ir no médico. Ele tá bem? Infelizmente, porque chega lá, por mais que tu demonstre que tu dê uma incapacidade, e tem muita gente que realmente faz a perícia e continua encostado, né? E chega lá e não tem documento nenhum. A ideia é que se transmite, o cara tá bom, e ele recebe alta, e não tá bom. E esse é o problema. Ele recebe alta, mas ele não tá capaz ao trabalho. E a realidade de grande parte da população brasileira, e 99% dos nossos clientes, é que usa o Sistema Único de Saúde. Exato. A consulta com o médico especialista, nos grandes centros, até ela é um pouco mais comum. No interior, nem tem. Dependendo da localidade, não tem. É o médico que faz lá alguns trabalhos e geralmente são encaminhados, no nosso caso aqui, para Porto Alegre, para Canoas, para fazer alguns exames. Então, assim, esse acompanhamento médico não é tão fácil, assim, ele não é tão acessível, né? E aí o INSS marca uma perícia para revisão da aposentadoria por invalidez para daqui a 15 dias, vamos dar um tempo bom. 15 dias. 15 dias tu não consegue no posto, não, porque o caminho é esse, né? Tu vai no posto, consulta com um clínico, pega o encaminhamento, leva na Secretaria de Saúde para consultar com o cardiologista, aí o cardiologista vai te pedir uma angioplastia, aí tu demora 1 ano e meio para conseguir. Como é que tu vai ter documento para apresentar pro perito? Exato. E é um benefício que quando suspende do segurado deixa ele meio sem chão, né? Porque ele se vê assim numa situação, eu tô aposentado por
por invalidez tanto tempo, como é que eu vou retornar ao mercado? Porque vai ser uma pergunta que o empregador vai te fazer, né? Claro, que experiência tu tem? Eu estava aposentado por invalidez há 8 anos. Estamos falando 8 anos, mas pode ter Sim. 10 anos, 3 anos, 4 anos, indiferente, tá, pessoal? Isso é só para ilustrar uma situação. E aí fica difícil, né? Pro mercado de trabalho, 8 anos é uma eternidade. Não, muito. Porque muito. mudou o computador, daqui a pouco, 8 anos atrás, o cara não trabalhava com computador. Exato. Mudou o maquinário de uma empresa, de uma esteira de produção, o cara não consegue mais trabalhar. Perfeito. E aí tu vai te readequar como? E em muitos casos, às vezes, o INSS deveria propor até uma reabilitação profissional. Uma reabilitação. Profissional, porque dependendo da circunstância que tá, o segurado ele não vai conseguir mais. E aí teria que trazer vários critérios, tipo idade, escolaridade, que profissão é, sabe? O INSS deveria avaliar isso. Então, quando se tem uma negativa, é importante se fazer esse trabalho de pleitear judicial. E quando for para o judicial, ter uma boa documentação. Isso também é importante, né? Ter uma documentação satisfatória. Eu acho que cabe a gente dizer aqui o que a gente disse para os clientes, né? Tem um conhecido programa de rádio aqui no Rio Grande do Sul, e aí um dos participantes sempre diz o seguinte: a gente não pode ir para a guerra com escova de dente. É verdade. A gente tem que ir bem armado. Com certeza. E num processo judicial, exame, laudo, receituário de medicamento, isso é as armas do segurado. Muito. É o que se tem precisa para poder, de uma forma técnica, tentar restabelecer o benefício. Senão acaba vindo discussão. Discussão por discussão não leva a nada, nem que seja judicial. Nem sempre um processo judicializado é um processo que vai ter êxito. Não. Se não tiver bons documentos, Boas provas, tu vai acabar se frustrando novamente, que vai ter um novo indeferimento, uma nova negativa, e aí sim, aí tu tem que voltar para o mercado ou fazer um novo pedido administrativo. Né? Então, gente, assim, pra gente encerrar, deu problema na perícia, o INSS negou, procurem um advogado. E se chegarem na mesa do advogado e o advogado disser, gente, não, fulaninho, Dona Mariazinha, seu Joãozinho, a gente não vai entrar com ação agora porque a gente precisa de documento. É assim, tá? Exato. Sai dali. É um advogado preocupado. É um advogado preocupado. Então procura médico, consulta, junta todas as armas, se a gente puder usar armas assim, e aí vai pra guerra. Sabe? E aí vai pra guerra. E aí vai pra cima pra tentar ou restabelecer, ou daqui a pouco pegar o auxílio acidente. Pode ser o caso, né? Pegar o auxílio Ficou acidente. com alguma sequela, alguma coisa, e daí tu vai para o mercado de trabalho, mas recebendo um pecúlio, se for o caso, né, teria que ser avaliado, mas tem que ser visto dentre todos os benefícios previdenciários qual que mais vai ajudar o segurado. Exatamente. Ajudar o segurado. Por isso tem que ter conhecimento de benefícios, conhecimento também de direito do trabalho, né, que pode ter várias questões ali, mas sempre procura um advogado previdenciário para te ajudar. Acho que é isso, né? É isso aí. É isso aí. Por esse vídeo acho que tá ótimo. Então, pessoal, gostou? Clássico aquele de todos os vídeos do YouTube. Gostou? Curte, compartilha e comenta com os amigos. Comenta pros amigos, ativa o sininho, se inscreve no canal. E embaixo, pessoal, a gente vai deixar o telefone do escritório, e esse telefone é só para vocês mandarem alguma dúvida para participar, para a gente ter mais material, né? A gente tem o material do que produzido no escritório, mas também seria legal ter material de quem está vendo. Claro, Naquele pontinho ali eu tenho alguém que conheço, alguém eu mais ou menos me encaixo ali, poderia explicar melhor, né? Daí a gente joga para cá, conversa. Isso é uma conversa. Tá bom? Pessoal, Um abraço. abraço.